Eu prometi pra vocês no vídeo anterior que eu iria indicar um draminha pra vocês, que eu não apenas estou extremamente apaixonada pelo roteiro, como eu estou extremamente intrigada. Eu tô muito curiosa pra saber o que essa história vai me contar, porque os primeiros episódios que eu assisti, eu estou extremamente confusa, cheia de perguntas, mas assim, apaixonada. Então promessa é dívida e no vídeo de hoje eu vim te contar um pouco mais dessa história. Já presta atenção porque você vai ficar curioso assim que nem eu. Olha só, a história já começa chamando a minha atenção ao extremo, porque o que eles fizeram? Eles pegaram um cara, pegaram uma mulher, ambos lindos, ambos incríveis, ambos maravilhosos, com uma baita de uma química entre os atores. Eu não sei nem se é pra estar shippando os dois, mas eu já tô. E aí eles falam assim, vocês estão vendo esses dois aqui? Daria um casalzão, né? Pois é, mas eles são inimigos mortais de longuíssima data. Eu já prevejo os Enemy to Lovers, os amantes de Enemy to Lovers, assim na tela agora, de olho grudado, querendo saber onde é que eu vou com essa história. Pois é, presta atenção que o negócio fica cada vez mais maluco. Eu estou falando de Bugassal, Almas Imortais. Olha o título desse drama. E menino, esqueci de pagar a luz. Agora estou corretamente iluminada para contar este draminha pra vocês. Esse drama, ele traz uma treta incrível, só que eu posso te dar uma simples sinopse. A história gira em torno do protagonista que está tentando recuperar a alma dele depois de 600 anos e para isso ele vai arrumar umas tretas aí, porque ele é imortal e ele quer deixar de ser imortal. Eu poderia resumir a história assim pra você, mas não fica tão interessante, sabe? Eu particularmente acho que não fica tão apelativo. Então, pra eu te contar mais dessa história, eu vou dar spoiler. Eu sei que vocês odeiam, mas eu vou dar mesmo assim. E eu espero de coração que vocês aceitem um pouquinho de spoiler que eu vou dar. É lógico que não é spoiler da trama inteira. Esse spoilerzinho que eu vou dar pra você gira em torno dos 4 primeiros episódios, mas é extremamente necessário, gente. E vocês vão entender por quê. Porque esse roteiro ele é muito confuso. Presta atenção. Tudo começa 600 anos no passado com o nosso protagonista, que é o Dan Hual. O Dan Hual, que eu provavelmente estou massacrando o nome, não pronunciando corretamente, mas vocês lidem com isso, ele já nasceu amaldiçoado. A mãe dele estava grávida dele e a mãe dele já estava em pânico quando ela estava grávida dele, porque ela sabia que aquele bebê iria nascer marcado pelo Bugassal. O que é esse tal de Bugassal, Jussara, que você tá falando pra lá e pra cá e até agora eu não entendi. Bugassal é parte do folclore coreano. É difícil falar folclore coreano, tudo junto rápido. E ele é um ser imortal. Ele é quase um vampiro, a gente pode colocar assim, porque ele é um ser imortal, ele não consegue se matar ou ele não consegue ser morto, não dá pra você matar esse bicho. E ele bebe sangue humano, tá? Mas aí, como que vocês já imaginam, o nosso protagonista, ele vai ser diferentão, ele vai ser vegetariano ali na história, porque senão a gente não tinha esse apelo com ele, né? Mentira, gente. Drácula tá aí pra provar que a gente aceita qualquer coisa. Mas enfim. Então, o Bugassal, ele, quando ele marca uma pessoa, a alma de uma pessoa, ele vai atrás e não adianta essa pessoa tentar se esconder. E não adianta as pessoas tentarem dar abrigo, porque assim, se eu der abrigo pra uma alma que foi marcada pelo Bugassal, essa alma vai vir e vai me estraçalhar a minha família inteira, estraçalhar todo mundo. Ai, minha Pfizer doeu. Simplesmente porque eu dei abrigo pra aquela alma. Só que naquela época, esse tal desse Bugassal era meio que um mito, ao mesmo tempo as pessoas já imaginavam que ele era real, porque nessa história temos 2 fatores que colaboram para a existência desse bicho. O primeiro deles é que é uma série, é um drama de fantasia, então nós temos monstros sim na história. E é uma história que aborda reencarnação. Então, quando o Dan Hual nasceu lá no passado, já marcado pelo Bugassal, ninguém quis cuidar dele, ele foi extremamente negligenciado desde pequeno, teve apenas uma pessoa que teve piedade dele ali, cuidou dele até um certo ponto da vida dele, só que não ficou cuidando dele a vida inteira. E chega um momento que ele é quase morto e ele acaba sendo resgatado por um cara que é um comandante, enfim, já tem uma patente um pouco mais alta, e ele acaba sendo resgatado e ele acaba tendo uma vida ok. Ele cresce, as pessoas sabem que ele é amaldiçoado por conta do tal do Bugassal, mas o que ele faz? Ele decide caçar e matar monstros. Pois é, ele decide fazer disso a missão de vida dele. E aí é que tá o problema, porque a alma dele já é marcada pelo Bugassal. Só que nós estamos falando de uma história de reencarnação. Cada monstro que ele mata vai reencarnar. E quando esse monstro reencarnar,
ele vai conseguir identificar a alma dele, do Dan Hwal, que matou ele na vida passada. Ou seja, a alma do Hwal já tá meio que marcada por todos os cantos, porque mesmo que ele morra e ele reencarne, essa alma vai ficar marcada por conta desses monstros que também vão morrer e vão reencarnar em algum momento da história. Então é uma alma extremamente amaldiçoada. Só que ele decide que antes dele se aposentar, ele precisa caçar o tal do Bughassal. E aí tem duas coisas importantes aqui. A primeira coisa é, ele não sabia que ele já tinha encontrado o Bughassal uma vez na vida dele. E segundo, ele não sabia que para poder matar o Bughassal, ele próprio se tornaria um Bughassal. Como que acontece esse rolê, Jussara? Pois é, gente, a bizarrice tá aqui e é aqui que o negócio fica confuso e tudo isso que eu tô te contando pode soar como um baita spoiler, mas não é. É parte de você entender a trama para fazer sentido na sua cabeça, porque a trama vai muito além disso, vai ficando cada vez mais confuso. Vai por mim, que se você gosta de fantasia aí, você vai gostar bastante dessa história. E já deixa o seu joinha nesse vídeo, porque eu só tô vindo com recomendação top aqui, hein? O que acontece? O Bughassal é um ser sem alma, por isso que ele é imortal. Ele não tem alma, logo ele não pode morrer. Para ele conseguir matar este bicho precisa se tornar mortal. Acontece que para ele se tornar mortal, ele precisa de uma alma. E no embate entre ele e o Bughassal acaba absorvendo a alma dele, a alma de ser humano dele. E ele deixa de ter alma e ele se transforma no Bughassal. Loucura, né? Loucura. E temos um detalhe aí, Jussara, cadê o romance, né? Que você me prometeu lá no início do vídeo. Eu sou Enemy True Lovers, eu tô aqui até agora por causa do romance prometido. Cadê ele? Pois é, presta atenção. Acontece que o Bughassal, o primeiro, o que tava lá ameaçando a vida do Hwal, é uma mulher. Tem o formato, tem o corpo de uma mulher. Tá bom pra vocês? Tá ótimo. E quando eles reencarnam, eles voltam basicamente com a mesma aparência, exceto os monstros, que eventualmente os monstros vão acabar reencarnando em formato de seres humanos, porque chega uma hora da história que nós voltamos ao presente, e aí não existem monstros como no passado. A gente tem os monstros, mas eles são seres humanos. E aí eles trazem características ali do passado. Mas enfim, ela, no caso, parece guardar um rancor dele por algum motivo. Ou seja, no passado já houve uma treta entre esses dois aí. E quando ela vai matar ele, ela acaba absorvendo a alma dele, e isso faz com que ele fique sem alma, se transforme no Bughassal, e ela acabe morrendo. Só que ele fala, eu vou me vingar, eu vou recuperar a minha alma, e quando eu recuperar a minha alma, eu vou trancafiar esta Bughassal, e aí eu vou poder morrer em paz, porque aí eu vou ser um ser humano. E nessa história, se eu não me engano, eles podem reencarnar até 8 vezes, ou seja, ele precisa ficar muito atento, porque quando ela reencarnar, ela vai reencarnar com a alma dele, obviamente, e a alma dele, lembra? Tá marcada pelos outros monstros, ou seja, tem muito monstro querendo vingança da alma dele. E é aqui que fica confuso, porque os dois, como eu falei pra vocês, eles possuem uma certa química, e eu não sei pra onde essa história vai andar. Posso estar shippando errado, que nem eu falei pra vocês, eu posso estar shippando errado, mas acontece, gente. Até o momento eu acho que vai rolar alguma coisa entre os dois, porque chega um determinado momento da história ali que a gente tem algo acontecendo. Por quê? Porque para ele poder se vingar dela, ele precisa, antes de tudo, proteger ela dos outros monstros que estão atrás dela. Que é o melhor motivo pra gente ter pessoas que se odeiam se apaixonando eventualmente, do que eu sou obrigado a te proteger, eu não gostaria, por mim você morreria, mas eu preciso te proteger porque minha alma está com você. Agora, a confusão vem aqui, ó. A confusão tá toda aqui. Quando foi que essa história começou? Por que deu-se início essa treta? Essa alma era dividida entre os dois e agora eles estão compartilhando uma única alma que no passado era duas? Como nasceu o primeiro Bughassal? O que veio primeiro? O Bughassal ou a galinha? Tô zoando, mas é porque é muito confuso. Chega uma hora que eu penso assim, tá, mas pera, ela não tinha alma. Ela matou ele, pegou a alma dele, ele ficou sem alma, virou o Bughassal. A alma dele tá com ela. Se ele matar ela, ele vai pegar a alma, ele vai voltar a ser mortal, ela permanecerá sem alma, voltando a ser Bughassal. Ou seja, nós temos uma alma compartilhada em duas pessoas. Vocês compreendem a confusão aqui? E aí a questão que fica é, devo shippar? Porque é o mesmo que eu estar shippando ele com o próprio espelho, afinal de contas é um corpo sem alma olhando para a própria alma, eu devo shippar os dois ou é no mínimo estranho? São muitas perguntas sem respostas, como vocês podem perceber. Eu vou continuar assistindo, eu não vou te contar mais nada porque isso aqui já foi spoiler o suficiente
suficiente e eu acho que já causou uma certa curiosidade aí no seu coraçãozinho pra assistir, né? Se não causou, o que mais que eu preciso fazer pra te causar curiosidade nos dramas que eu conto pra vocês? Deixa aqui nos comentários o que desperta a vossa curiosidade. Mas eu vou continuar assistindo e eu vou trazer outros vídeos porque eu acho que essa história vai mexer com o meu cérebrozinho. Então já se inscreva no canal se você não quiser perder nenhum outro vídeo e aproveita que você chegou até aqui e já vai conferir esse meu vídeo aqui, ó, onde eu falo sobre All of Us Are Dead, que tá sendo a minha série favorita do momento. Já tem 2 vídeos aqui no canal e você vai querer conferir e a gente se vê no próximo. Tchau!